Cidadania e segurança pública. Oferecimento: Imobiliária Modelo. Olá, estamos dando início a mais uma edição do programa Cidadania e Segurança Pública. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua companhia todas as semanas aqui conosco no canal 19 da NET, TV Santa Maria, a TV que é nossa. Sempre repito isso, TV Santa Maria com muito orgulho. E com vocês aqui, João Ricardo Vargas, Coronel Vargas e a Fabiane Tasqueto. Fabi, mais um programa, Fabi. Vamos lá, né, Coronel? Sejam todos bem-vindos, fiquem conosco, pega teu chimarrão, pega tua aguinha, senta aí e não perde nada, que hoje o programa vai estar muito especial. Bem, como disse a Fabi, a gente procura, pessoal, sempre trazer aqui pessoas, evidentemente, que são daqui da cidade, pessoas que têm um destaque, que têm uma informação, uma experiência para trazer para cada um de nós. E hoje, já fazia tempo que eu queria trazer esse cara aqui, e sempre dava uma situação ou outra, mas hoje ele está aqui com a gente, tá? Ele é o Altamir Teixeira da Rosa, colega de profissão, brigada militar, aposentado, cristão, casado, pai de 2 filhos, presidente do motoclube Guardião de Emaús, sócio proprietário da barbearia Dom Gaspar, é pastor auxiliar da igreja, é vice-diretor da Associação dos Motociclistas Cristãos de Santa Maria e um apaixonado por moto. E nós vamos aqui, ó, com todo esse know-how dele, vamos chamar assim. Esse know-how é por aí que nós vamos começar a conversar com ele. E outro detalhe importante aqui: qual o objetivo dele estar aqui com a gente hoje? Além de todo esse currículo que eu li aqui, é que quando nós queremos, pessoal, alguma coisa, quando nós traçamos um objetivo, nós alcançamos. Não importa as barreiras, nós alcançamos. E o Altamir está aqui justamente para dizer isso e transmitir isso para vocês. Altamir, bem-vindo, tá? Um prazerzaço tu estar aqui com a gente hoje, tá? Porque eu quero dizer o seguinte para ti aqui, ó. Eu sou um fã teu, tá? Pela tua o teu profissionalismo enquanto brigada militar, tá? Tu foi um grande exemplo e continua sendo um grande exemplo para todo o nosso efetivo da brigada militar. E esta questão da paixão com moto, que também acabou nos unindo mais, né? E a questão do cristão, né? Isso tu transmite assim, ó, só com o teu olhar. Amém, muito obrigado. Bem, então, primeiramente, muito obrigado pelo convite, né? Segunda vez que eu estou aqui, hoje primeira vez na sua presença, né? Exato. E faço minhas as suas palavras. Me sinto honrado de estar aqui. Legal. De estar na sua presença, aí um amigo, um irmão, motociclista, né? Fábio também. E a gente está aí para falar um pouco da nossa história e do nosso trabalho e frisar exatamente isso que o senhor disse. O que nos limita é o nosso desejo, o nosso querer, a nossa fé. Perfeito, perfeito. E a tua caminhada persiste, né, Altamir? Porque tu vem deixando esse legado de bom trabalho, de bom serviço dentro da instituição, Brigada Militar, mas essa tua paixão da moto, ela segue e vem ainda trazendo esse benefício que vocês levam, que é a palavra para as pessoas, né? Esse conforto. Verdade. Trabalhei por vários anos, sou fundador da Rocan em Santa Maria, né? Fui para Porto Alegre na Copa do Mundo, trabalhei de moto lá. Chegamos de lá e já começamos a
a alimentar a ideia, o comando na época abraçou, foi instituída a ROCAN, né, em Santa Maria, e eu fiz parte da ROCAN até, eu costumo dizer que eu desci da moto da brigada para me aposentar. Sim, sim. Né? E o reflexo disso que tu acabas de dizer, eu vejo com a amizade que eu construí, né? Porque eu acho que o maior... Ontem ainda encontrei os Mano Meirelles na frente da barbearia, você vai lembrar muito bem. Outros mano. E quando eles me viram, eles vieram correndo e me abraçaram e me chamaram de Papai Noel, da barba branca e tal. E quando eles souberam que ali a barbearia era um empreendimento meu, sim, ali, né? Eles, mano, a gente vai vir aqui, eu tenho pouco cabelo, mas a gente tem que vir aqui e tal. Então eu vejo que eu deixei uma boa semente plantada dentro da Brigada Militar e eu colho isso fora. Ontem mesmo um advogado, amigo nosso, foi conhecer a barbearia, foi lá cortar o cabelo e ele me disse assim: poxa, cara, mas entra um brigadiano e sai outro. Eu digo, sim, eu nem venho armado pra cá, porque eu estou muito seguro. E o reflexo disso a amizade, eu vejo através disso, da procura dos colegas de estarem perto. Sem dúvida. Tem gente que vai ali só para tomar um café e chimarrão e dar risada. E Altamir, é a questão toda, né? E aí, dentro da tua parte cristã, que eu uso muito, a questão da palavra, que diz o seguinte: a partir do momento em que nós semeamos, é aquilo que nós vamos colher. Com certeza. Né? Então, como é bom a gente encontrar, né, os nossos amigos brigadianos aí, claro que a grande maioria, Altamiro, está tudo na reserva, né? Porque essa nova geração que está aí, a gente não se cruzou muitas vezes na questão ainda nativa, né? Mas como é bom a gente encontrar esses brigados aí e eles virem te abraçar, né? É sinal de que a gente plantou não tão somente a questão da hierarquia e da disciplina que nós temos dentro do nosso meio brigadiano militar, né? Mas que vai muito mais além do que isso, que é essa amizade. A irmandade, né? Essa irmandade. Porque, Fábio... A brigada é uma família, dizem, né? A família brigadiana. Família brigadiana, né? Porque essa questão, Altamir, e tu sabe também, tanto quanto eu, a questão da nossa forma de trabalhar exige nós estarmos unidos, né? Porque um protege o outro, né? E o outro protege um para uma ação, né? Que normalmente aí nós estamos correndo risco iminente de vida, né? E o nosso próprio juramento, como já diz, né? Nós estamos aqui para dar a própria vida para a sociedade. Então, que bacana isso, né? Falou agora dos Mano Meirelles aí, tem um monte de história desses Meirelles aí, né? É bem como vocês acabam de colocar, assim, a gente acaba vivendo mais tempo. Ontem eu retornei à academia nas dores ali, e tomei um puxão de orelha do meu médico e voltei, né? Óbvio. Encontrei o Thiago lá, meu irmão, meu compadre, trabalhamos 15 anos lado a lado, e aí ficamos ali revezando aparelhos e conversando e rindo, e aí a minha esposa para mim, poxa, mas tu conhece todo mundo aqui? A cada 10 passos que eu dava, eu encontrava um brigadiano. Tá aí. E o pessoal da reserva, o pessoal lá se cuidando, e vem, abraça e conversa. Tá voltando, tá aí. Então, isso não tem como arrancar da gente. Não. A gente não arranca a brigada da gente, nem que a gente queira. Não, nem exatamente. Porque a gente vive, eu vejo assim, eu vejo pela minha trajetória, eu costumo dizer que eu tenho 2 pais e 2 mães. Eu tenho um pai que foi meu pai e minha mãe. Pai biológico. Geraram, né? Biológico, né? E o meu primeiro pai foi o Exército, que eu não tinha outra alternativa, eu precisava ficar lá dentro, né? Porque eu vinha coronel de uma família muito simples, né? Muito humilde, 7 irmãos, eu o mais novo. Eu tenho uma cena que eu recordo muito assim, eu costumo dizer, eu nunca passei fome, certo? Mas eu nunca tive luxo, não tive bolo de aniversário, enquanto criança. Morava lá fora e eu recordo de uma cena assim, que para muitos que estão nos ouvindo pode até achar que não é verdade o que eu vou falar aqui, mas eu me recordo de um dia eu tinha 6 anos, e a mãe chegar e dizer pro meu pai assim, tchê, não temos carne. Meu pai entrou dentro de casa, eu lembro da marca da espingarda, que era de um tio meu, pegou uma arma, uma Bayard alemã 16 de 2 canos, olha só, e uma cartucheira, e ele saiu. E passado tempo depois eu vi meu pai chegando
com a caça ali, com o marrecão, com marreca, não lembro Que local era esse, Elton? Lá no interior de Santa Flora. Interior de Santa Flora? Na colônia da Grápia. Então eu não tinha, eu cresci assim, vim muito pequeno para Santa Maria e eu não tinha como dar errado. Eu tinha que dar certo. Né? E eu comecei a trabalhar muito cedo, muito jovem, né? E isso hoje eu agrego a Provérbios 22:6 diz: ensina a criança o caminho que ela deve seguir. Tá aí. Que depois de grande ela não vai se desviar nem para a direita nem para a esquerda, né? E o meu pai fez isso. Ele era um homem matuto, analfabeto, mas ele fez isso com... Ele foi lá e buscou a carne que estava faltando. Exato, ele era o provedor. E ele nos ensinava, a gente chegava da escola e ia trabalhar de servente de pedreiro para ele. E fui uma vez, fiquei uma semana com ele em Val de Serra, fazendo a cobertura de um galpão e forrando, eu um guri com 14 anos. Ajudando. Né? Então a gente foi criado assim, aprendendo a se virar. E eu trabalhava 2 anos já numa lancheria, carteirinha assinada ali na época, 16 anos, 17 anos, 18 anos. Quando eu fui pro exército, eu tenho que ficar aqui. Claro. Eu preciso ficar aqui. Tu viu aquilo ali um objetivo, uma... Exatamente. E sempre a mão de Deus em tudo. Porque eu sempre desenhava fotografia, desenhava muita coisa, sempre desenhei. E eu chego lá, o sargento Macedo, cristão da Assembleia de Deus, eu fiz uma caricatura de um colega numa determinada cena e correu ali os corredores e chegou nele. Aí falaram, tem um guri aí, um recruta aí que desenha muito. E ele tinha uma frase que ele dizia, tudo era imbatível. Tudo era imbatível. Aí ele me chamou e disse assim, vou te fazer uma pergunta. É tu que é o desenhista? Eu disse, não, longe disso, sargento. Eu só dou uns riscos, né? E ele falou assim, cara, se apresentou pra mim e tal, e eu precisava de algo que me segurasse dentro do exército, né? Claro. E ele me chamou assim e disse, cara, vamos desenhar. Daí sentamos na sala de mesa, olhando aquele monte de desenho, aquele monte de coisa assim. Que coisa! E começamos a fazer uns rabiscos, desenha tal coisa. Desenha. Que ano isso, Altamir? 93. 1993. E quando eu fiz o primeiro desenho assim, ele levantou assim e bateu na mesa. Imbatível! Falou pro Cabo Marcinho, que também era... o imbatível era a marca registrada do cara. Assembleia de Deus, ele disse assim, cara, eu só preciso que tu queira engajar, porque eu não posso te trazer para cá recruta, mas tu vai ficar aqui com nós, tu vai trabalhar aqui com nós. Pai, eu saí dali assim, deu certo. Agradecendo a Deus, louvando a Deus. Ele falou assim para mim, eu vou te fazer outra pergunta. Qual é a tua religião? E eu era na época, eu era da Igreja do Evangelho Quadrangular, eu comecei com 14, 15 anos. Quando eu falei para ele que eu era evangélico, aí o cara me abraçou. E aí as portas se abriram para mim no exército. É para ver que, né? Deus vai jogando, né? Exatamente. Olha aí, o currículo não tem desenhista. Faltou aqui, desenhista no teu currículo. Vamos cobrar dele, vamos cobrar. Então eu não podia dar errado. E eu costumo dizer que eu tenho um pai que é o exército, que eu fiquei 7 anos, 8 meses e 14 dias. Isso que eu ia perguntar agora, tu ficasse 7 anos. Aí eu era bem magrão e jogava futebol e tal. Os caras me viram jogar bola, já me quiseram para jogar um futebolzinho também. Aí teve uma cena assim que não quero tomar muito tempo e fugir. Mas, não, mas o objetivo é esse aqui. Eu nunca tinha colocado uma sapatilha de atletismo nos pés. Sim. E aí disseram assim, tu vai correr 200 metros. E eu, como assim? Que jeito? O que é isso? Recruta, vim lá de fora, não sabia nada da vida. E aí fomos correr o tal de 200 metros, né? E botei o bloco ali, vi como é que os outros fizeram, fiz também. Tu foi por imitação. E o sargento Gradaski, que é um irmão que eu tenho até hoje, está aposentado. Nós tivemos Gradaski também na Brigada Militar, hein? Isso, tio dele. É tio dele. É tio dele. É oficial da Brigada Militar. É tio dele, padrinho Isso dele. Aí. Aí ele bem alto, assim. E aí fomos correr o tal dos 200 metros aí, tal, falaram como é que era e tal. Enfim, deu a largada. Sim. E o Gradaski sumiu na frente, campeão sul-americano pelas Forças Armadas e tal, né? O cara era outro nível. E eu comecei a correr, dar o meu máximo, né? E atrás de mim vinha o Joanês, o cabo Joanês, um negrão forte assim, né? 80 quilos, massa muscular. E esse cara correu os 200 metros atrás de mim sempre. Atrás. E quando chegou na chegada, até tem uma foto disso que eu gosto de mostrar. E o pessoal veio e começou a me levantar. E o cara, o sargento que ganhou, na minha inocência, né? Disse, cara, tu sabe o que tu fez? Tu acabou de desbancar o Joanês. O Joanês é medalha nos 200 metros nas Olimpíadas, cara. E eu, e isso que significa o quê? O Gradaski veio significa que tu
vai enganjar e tu vai para a equipe de atletismo. Então Deus foi me dando ferramentas. Não, olha só, abrindo tia, portas. é para ver aí que volto a falar, Altamiro, na questão da semeadura, né? Então tu imagina o seguinte, ó, porque aquilo ali tu não treinou para isso, né? Aquilo ali surgiu na tua vida e que te impulsionou pro exército, né? Exato. Naquele período. Engajei, fiz o curso de cabo, já recruto. Engajei, abriu as vagas, saí cabo e já fui para trabalhar na sala de mês. Aí a minha vida era desenhar, correr, jogar futebol e brincar. Eu tenho amigos até hoje no exército, tenho amizade até hoje. Que maravilha. Eu sempre fui aquele cara que imitava todo mundo, que brincava com todo mundo. Como foi na brigada, não foi diferente. Sim. Aonde eu encontro alguém é um abraço, Que uma bacana. risada e uma Tá, brincadeira. e como é que foi essa tua saída do exército e ir para a brigada? Então, coronel, Porque daí terminou o teu tempo no exército. o meu tempo, como eu tinha todas essas, né? Eu fui ficando para ficar os 9 anos. Ia mudando. Tá, toda porque hora. o período naquela época era os 9 anos, né? Não, começou com 4, depois foi para 6, Isso. depois pulou para 9 em alguns casos. Exato. Na época o presidente da República era Fernando Henrique, né? Aham. E aí eu lembro do Major Ramírez, até o senhor me lembra muito do Major Ramírez, o bigode, assim. E o Major Ramírez, eu fui emprestado para a 3ª seção da brigada, da 6ª brigada, né? Tá. E aí o Major disse, cara, mandamos um documento de tudo que foi jeito para Brasília, cara, para abrir uma porta para tu ficar, nós não queremos te perder, cabo velho, mas não tá dando, cara. Só vai ficar taifeiro. E aí tem o Leturiondo, que é taifeiro, eu digo, não, e eu jamais vou querer, Major, tirar a vaga do cara que tá na função, Tá. eu jamais faria isso Tá. não é da minha índole, né? Tá. E aí o pessoal começou, vamos fazer concurso público. Despertou para que, olha... Eu digo, bom, eu deixei passar as oportunidades, estudar nunca foi meu forte, eu nunca fui preguiçosão para estudar. Né? Isso não é conselho para quem está nos ouvindo, mas foi a minha realidade. Sim. Conselho, foco e determinação. E aí então, quando eu vi o pessoal indo para a brigada, 97, ali deu uma debandada do pessoal para a brigada, eu falei, eu não vou, para a brigada eu não vou, não quero. Tá. E aí eu e um colega estudamos para a Polícia Rodoviária Federal, que na época era nível médio. Sim. E aí por 4 questões eu não fui. Poxa. 97. Aí 98 apertou o sapato, daí veio a resposta, não vai ficar. Que não vai ficar. Não vai ter como ficar. E eu, cara, não quero deixar de ser militar, né? Não vou voltar para aquela vida, né? E eu peguei e me inscrevi pro concurso da brigada. Fui empurrado. Sim. E eu me lembro como se fosse hoje, ali tem a quartelaria ali do regimento, onde foi o colégio agora por último. Tá. Eu lembro como se fosse hoje, todo mundo preocupado com os material ali, e eu tinha estudado um ano antes e eu fui lá para ver o que ia acontecer. E mais uma vez é a mão de Deus. Olha aí. E eu cheguei lá batendo uma caneta Bic no meio dos dedos, fazendo piada com meus colegas do exército que estavam ali, que eram cabo junto comigo. Que tinham estudado horrores. Para fazer as provas. Quando eu comecei, baixei a cabeça, eu fiz uma oração. Eu disse, Senhor, eu sei que eu não estudei, mas se for da tua vontade, se eu tiver plano para mim, eu não posso voltar atrás agora e estudar, mas o Senhor pode me ajudar. E assim, abriu o meu entendimento ali, e aquilo que eu estudei em 97 para a Rodoviária Federal, estava tudo naquela prova. Ali. Aí acertei 28 questões, eram 25 para poder passar, né, naquela época. Aí já veio ali aquela anulação, anularam mais 2 e resumindo, em 2000 fui para a Brigada Militar. Daí. Então tu é praça Brigada 2000. 2000. Dia 20 de novembro de 2000, olha aí, tia. Fiz a minha matrícula em Porto Alegre, na academia. Só um adendo aqui, porque nós temos o edital da Brigada Militar aberto, inclusive tu que está estudando, exatamente. Tu está com as inscrições abertas. Tu passou, claro que com a tua oração, mas tu tinha bagagem para isso. Tu tinha know-how e tu tinha experiência de vida. Porque o que os cursinhos ensinam e mostram é que pessoas que não estudam nada querem chegar lá e estudar. Pessoas que estudam pouco, sim. mas que têm experiência de vida, porque tu passou por algumas situações, tu foi no cartório, tu foi aqui, tu foi ali, e tu vai pegando experiências, e isso tem coisas que caem na prova. Então, assim, quem não estudou nada, não pensa que vai passar, porque não vai. Não passa. Não vai. Isso aí, Tu passou porque tu já tinha estudado para um outro concurso. Na verdade, então, eu estudei muito bom. em 97. Sim. Sim, tu vê, por 5 questões tu poderia ter ido para 4. Eu estudei muito, eu lembro que tinha um polígrafo vendido na frente do Correios, um polígrafo. Isso mesmo. Todos os questionários que tinha naquele polígrafo, eu e o Doyle, que está na brigada hoje em Santa Cruz também, eu e o Doyle, a gente fez tudo, estudou. Eu estudava
chegava te do quartel e esforçou. eu ia estudar. Sim. Tá aí, Aí tá até aí. que veio uma certa frustração, assim, mas aí chegou alguém, deu um tapa no ombro e disse, cara, levanta a cabeça que Deus tem algo melhor pra ti, Ó, outra porta vai abrir. viu? E eu fiquei com aquilo, né? Então a porta abriu Que e eu coisa. abracei a oportunidade. E digo assim, a minha segunda mãe é obrigada. Por isso que eu digo, eu tive 2 Sim. pais e 2 mães. Aham. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, eu devo, claro, para o ensinamento que meus pais me deram, para a educação, a Deus, que eu coloco a minha fé à frente de qualquer coisa, né? Mas eu devo para o Exército, que me formou. Eu lembro, coronel, da Sim, minha entrevista como psicólogo. Ele me perguntou assim, o que tu me fala do Exército? O psicólogo Sargento no concurso para a brigada. Sargento da brigada lá em Porto Alegre. Aham. E eu disse para ele, assim, ele me fez 3 perguntas, e eu disse para ele assim, eu entrei no Exército com 18 anos, eu já tinha feito de tudo na minha vida, mas eu não tinha profissão. Sempre fui levado a trabalhar, ensinado junto com meus pais. Eu entrei no Exército, eu sabia fazer X, eu disse para ele. X torrado e cachorro quente. E não tinha horário, não tinha compromisso assim fora do meu trabalho. E eu entrei no Exército, e o Exército hoje, eu posso dizer que eu sou um homem. Eu tenho caráter formado, eu tenho personalidade, eu tenho a minha dignidade, eu tenho a minha honra, o meu orgulho. Eu saio do Exército com praticamente 8 anos de Exército, com honra ao mérito, sem nunca ter tomado uma punição. E aí ele disse assim, ele olhou para mim e disse, cara, e o que tu espera da brigada? Eu espero continuar escrevendo a mesma história. Quero... Qualquer psicólogo, ó, Aham. teu, E para ele mim, disse é o assim, suficiente. E como que tá o teu coração? Ele disse para mim. Eu tô tranquilo. Foram essas 3 perguntas. Olha aí. Eu estou muito tranquilo porque eu creio que Deus está à frente de tudo. A minha vida está na mão dele, eu estou fazendo a minha parte. E eu creio que se eu cheguei até aqui é porque ele está no negócio e vai dar certo. E ele disse, então, Altamir, vai para casa, faz as tuas malas e espera o chamado. O cara me largou de Olha lá aí. aprovado. Aprovado. Com 3 perguntas. E aí eu saio para fora, tava o pessoal ali, ó, se demorou muito, tá rodado. Se foi muito rápido, tá rodado. E eu pensei, o meu foi muito rápido. Sim. Aí eu disse, será que eu tô Tu vê rodado? a percepção, né? E foi assim que as coisas foram Que acontecendo. maravilha. Altamir, como é que foi essa transição de tu largar a pistola e pegar uma tesoura? Então, como é que tá Olha, aí? olha a pergunta da Fábio, né? Exatamente. Dá pra fazer música. Muito legal isso, né? Larga a pistola É e outro pega a hobby, tesoura. outra coisa Isso. que eu gosto. E vem cá, parei um pouquinho. O cara brigadiano, papapá, tem uma base toda pronta e feita no Exército, brigadiano, e agora o cara tá na barbearia. Como é que é? Barbearia Dom Gaspar. Dom Gaspar. De onde é que vem isso? O meu pai, Gasparino, o nome. Tá. E o meu pai foi barbeiro nas antigas. Ah, E olha o aí. Leonardo, meu sobrinho, que é meu sócio, o pai dele, que é falecido também, Aham. aprendeu a cortar cabelo com o meu pai. Então, É de tradição. eu comecei a cortar o meu próprio cabelo, porque no Exército eu queria usar aquele cabelo bem quadrado como os americanos usavam. O Exército americano usava, os isso Marines mesmo. usavam aquele cabelo quadrado. Tá. E eu queria aquele cabelo. E ninguém conseguia fazer. Aí eu comecei a ir na barbearia no intervalo, e o Fraga, que era um dos barbeiros, era meu amigo, jogava futebol fora da brigada. Aham. E eu dizia pra ele, cara, tu corta aqui na volta tudo pra mim e deixa aqui em cima, eu vou cortar. Mas que coisa. E comecei a cortar, eu ficava todo intervalo cortando meu cabelo. Depois disso, a minha irmã, a Sinara, a esposa do Milton, colega nossa também, botou um salão na casa dela, daí eu ia lá e falava a mesma coisa, corta aqui pra mim e deixa aqui em cima, eu vou cortar. Aqui é comigo. Chegou a entrar no momento que eu já tava pegando a máquina e conseguindo cortar aqui também. Dos lados e tal, botava um espelho atrás. Quando nós no curso da brigada chegamos lá, recruta, todo mundo com o cabelinho bonitinho, em Caxias, né, tinha um colega, o da Costa, ele era bem claro, assim, italiano, e ele tinha umas entradas grandes no cabelo, então ele tinha um trauma e raspava a cabeça. Tá. E o sargento Linhares chegou para nós na turma assim, e disse assim, atenção corpo de alunos, vocês são uma turma e não uma turba. Eu nunca tinha escutado o termo turba. Turba, o que é isso, tchê? E ele assim, então vocês têm que andar todos alinhados, todos no mesmo padrão. Amanhã tem alguém que tá com o cabelo errado aqui. Amanhã eu quero todo mundo com o cabelo igual. E aí a galera, não existiam barbearias como hoje. Tá, né? exato. Sim, Então, sim. a gurizada saiu correndo. E aí eu falei pro Fábio, que hoje é falecido, infelizmente, meu irmão também. Eu falei, Fábio, vamos no camelô comprar uma máquina de cortar cabelo. Tá. E ele, mas pra quê? Pra nós rapar a cabeça gurizada aí, cara.
E fomos. Tá. Compramos uma maquininha amadora, daquelas amarelas. Isso ainda durante o curso de soldado. Da brigada, lá dentro dos BPM. Tá. Aí o alojamento virou a primeira barbearia. Nós cortávamos o cabelo dos colegas, tá. E ele com G2 fazia o pezinho pro sargento Perfeito, e no final de semana. E eu passei a gostar daquilo. Quando eu vim embora para cá em 2007, eu vi que não tinha, né? Não havia esse segmento como existe hoje, né? E passados uns anos, eu comecei a pensar, cara, eu não estudei, o tempo está passando, eu vou fazer algo que eu goste e que eu possa conciliar e ter a brigada junto comigo. Correto. E aí o meu sobrinho chegou para mim e disse, cara, tu viu que vai ter um curso de barbeiro? Nós podíamos fazer, né? Só se nós abrir uma barbearia em sociedade, eu falei para ele. E ele disse, então vamos. E aí o Fábio da Dom Gaspar, da FC Barbearia, meu amigão, meu irmão, começou que ele tinha um monte de candidatos e deu o curso só para nós dois. Aí, já estamos com 5 anos de Dom Gaspar, né? Aí 5 anos já? 5 anos. Aí, abrimos a barbearia. Vamos abrir a barbearia, vamos. E o nome? E aí eu pensei, cara, vamos homenagear o pai, que era barbeiro, né? Claro. E aí eu comecei a pesquisar na internet e veio uma história bem legal também, que eu achei em Piracicaba, São Paulo, uma barbearia Dom Gaspar. Opa! Aí parou tudo, né? Aí deu aquele gelo assim, eu disse, não, só um pouquinho. Chamei o cara e contei a história pra ele. Cara, meu pai faleceu em 2009, era barbeiro, o nome dele é Gasparino e tal. Eu quero saber se tu te opõe de eu usar o nome Dom Gaspar. Contei a história pro cara, que ficamos conversando dias. Sim. E ele disse, depois dessa história tu me contou, se tu não vier pra São Paulo botar uma Dom Gaspar, bota tua Dom Gaspar. Sim. Aí, cara. E aí nasceu a barbearia Dom Gaspar. E eu levei quase 4 anos para assumir de vez, né? Porque eu queria sair, mas o sanguezinho brigadiano não deixava. E eu segurei 2 anos, né? Passei 2 anos. Aí eu vi que era um momento, assim, eu creio que há tempo para todas as coisas, né? Claro. É bíblico, né? Tá aí. E eu digo, cara, agora é a hora, o negócio deu certo, treinamos o Daniel, o meu outro sobrinho, que trabalha com a gente lá. E aí nasceu o barbeiro, então, nessa história. Já começou lá atrás, ainda antes da brigada. Sim. Mesmo, né? Altamiro, diz pro pessoal aí onde é que fica o Dom Gaspar. Dom Gaspar fica na Pinto Bandeira, número 200, quase ao lado do primeiro RPMON. Tá na Pinto Bandeira, ali na quadra brigadiana, né? Na quadra brigadiana. E graças a Deus, assim, Deus tem nos abençoado, porque além de cortar o cabelo, virou um point. Os motociclistas vão lá para falar de moto, falar dos encontros. Vão lá, o brigadiano vai lá contar a história e dar risada. E cada um inventa uma história porque eu fico, e assim vai. Essa questão, Altamiro, do encontro de brigadiano, né? Eu faço sempre um comentário que agora tu, como reserva também, a gente sempre usa a seguinte frase. No meu tempo era assim. Então, sempre vem a história do meu tempo, né? Então, o meu tempo a gente abordava desse jeito. O meu tempo tinha o Fiat Uno, no meu tempo tinha o Fuca. Eu não peguei o Fiat Não pegou Uno. o Fuca. Não, o Uno sim. O Uno. O Uno pegou o Uno. Era as viaturas que a gente tinha em Caxias. Exato. Aí assim, eu peguei, no primeiro batalhão, eu peguei a caminhonete Veraneio, né? Aí, chegando de Porto Alegre, do 1º Batalhão para o 1º Regimento, eu chego aqui, viatura do oficial de serviço, o Fuca 474. Olha ali. Era o Fuquinha, né? E o Nilão. Chegou a pegar o Nilão? Conheceu o Nilão, não? Não. Tá, o Nilão, um negrão, quase 2 metros de altura, um policial assim, exemplar, né? E aí, patrulheiro do oficial de serviço, né? Não precisava de mais nada. Só o Nilão saindo de dentro de um Fuca, parava. O difícil era sair, parava tudo. Mas, Altamiro, o nosso tempo já batendo aí, né? Já dá o sinal aí do nosso tempo. Eu sabia que a gente ia ter esse papo aqui, né? Desse jeito aí, dessa história aí. Tanto, imagina assim, exército, brigada, né? A questão toda, sempre o teu lado de fé, né, ligado a toda essa caminhada, né? Em todos os momentos aqui que tu te referiu, desde o momento lá do teu pai pegar a espingarda e buscar a carne que vocês não tinham naquele dia, tu se refere a Deus, né? A essa fé. Então, isso realmente não tem preço e
é um caminho que para todos que estão nos assistindo agora, né, seguir esta caminhada de fé, com vontade, com garra. Eu quero, né, que tu faças para nós o encerramento desse programa hoje com uma mensagem tua de fé para todas aquelas pessoas que estão nos assistindo hoje, né? E que fique aí. Se o senhor me permite, eu quero só ler algo bem rapidamente. Perfeito, então, perfeito. Né, para que eu não deixe nenhuma vírgula. Legal. Né? Legal. Eu tenho um salmo que eu carrego comigo, que eu creio que seja o Salmos 1, né? Eu acho que, e hoje à frente do Guardiões de Emaús, do nosso motoclube, sim, graças a Deus, assim, nós temos com quase 60 integrantes, reuniões grandes mesmo, levando a mensagem de Cristo. A gente leva muito além daquela mensagem que às vezes as pessoas pensam, dentro da igreja, aquela oração. Não, Jesus Cristo transcende isso tudo. Tá aqui. Certo. É o que está dentro do homem, do ser humano. A gente leva, nós estávamos em Soledade agora, no encontro que teve lá, nós éramos, depois deles, era o nosso motoclube maior. Olha que aí. tinha lá. Não para nos exaltar, mas para exaltar o nome do nosso Deus, né? Certo. E panfleteando e falando do amor de Cristo lá e abraçando pessoas de todas as tribos, Que né? maravilha, que maravilha. E falando isso, levando isso assim, levando uma palavra genuína de Jesus Cristo sem tabu, sem placa, sem denominação, sem preconceito, simplesmente dizendo que a saída ele é o maior. Servir a Cristo, amar Jesus, entregar a vida para Ele e seguir em frente, né? Então, os Salmos, o meu Salmos, assim, o Salmos 1, o primeiro versículo diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Acho que esse Puxa vida. Amém. essa Amém. é a mensagem que eu gostaria de deixar, assim, como cristão, como pai, como filho, como amigo, que as pessoas olhem para o que é bom, olhem para aquilo que realmente vale a pena, olhem para Deus. Não estou falando, não precisa virar religioso. Sim, sim. Olhem para Deus, porque é o que o nosso mundo precisa. Se nós abrir a janela aí chamada televisão, nós vamos ver que sem Deus nosso mundo Tá perdido. não aguenta. Não aguenta. Então é isso que eu queria deixar, Coronel. Assim, o meu muito obrigado, o meu agradecimento. Eu é que agradeço, né? Eu e a Fábio que te agradecemos aí por esse impulsionamento que nos deu aqui nesse momento, né? Para todos, tenho certeza que todos que estão nos assistindo agora vão sentir isso em ti, né? A forma como tu te posiciona, essa caminhada que tu deu, né? Para chegar até aqui, a forma como tu fizeste essa caminhada, né? Sem desistir nunca, né? Com todas as dificuldades, sem desistir nunca. Então, eu peço aqui que Deus te abençoe cada vez Amém. mais. Muito obrigado. E que o Altamir continue com esta palavra, né? Trazendo a palavra de fé, trazendo a palavra de Deus para todos aqueles que estendem a mão, né? Pedindo algo, que esta palavra esteja sempre contigo para ser transmitida aí para todos nós, tá bem? Amém. Muito obrigado. Amém. Bem. Obrigada. Parabéns pelo teu trabalho, que tu continue, que Deus te dê cada vez mais luz e energia, que a gente percebe de ficar tranquilo perto na tua presença, que sabe que é uma pessoa que tem luz e energia para transmitir para muitas pessoas ainda. Parabéns pelo teu trabalho. Muito obrigado. Você que nos assiste, curta, compartilhe esse programa para que todas as pessoas que precisam e necessitam escutem essa palavra. Nossas redes sociais, @Coronel Vargas, @Fab, TV Santa Maria, o canal do YouTube, você encontra todos esses conteúdos aqui. Compartilhe e fique conosco. Muito obrigada e até semana que vem. Pessoal, com a frase dita então pela Fábio, estamos encerrando aqui mais esta edição. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por nos permitir de nós entrarmos aí na casa de vocês todas as semanas. Fiquem com Deus, com a palavra que o Altamir nos abençoou aqui, que essa bênção possa entrar até na casa de vocês e que estejam sempre muito bem protegidos. Forte abraço. Cidadania e Segurança Pública. Oferecimento. Imobiliária Modelo.